convidada de hoje, professora de português, professora de oratória, palestrante, escritora, influenciadora. Cíntia Chagas. Cíntia Chagas. Muito Mineira. obrigado por aceitar o nosso convite. Sou eu quem agradece. Mineira, É um prazer. que ficou conhecida no Brasil inteiro pelo aulão que ela dava, né? Aham. O aulão para o Enem, O aulão que ela na dava balada. num ginásio, não é? Na Não, balada. Na balada. Mas era uma coisa enorme, não era? Era. Eram os meus alunos todos do cursinho, uns 200 alunos, em baladas, cacofonia. Já deu uma cacofonia aqui. Nas baladas. Fiz em baladas sertanejas em Belo Horizonte, fiz em baladas, de novo em baladas, a cacofonia. Fiz nas baladas mais variadas, em horários estranhos, quarta de manhã, domingo de manhã, quinta à noite. Foi Era bem interessante porque reuniam esses alunos todos e eles ficavam tendo esse aulão durante horas, né? O aulão era beneficente, mas hoje em dia eu assumo que eu fazia para aparecer mesmo. Ai, que delícia. Eu usava E o também aulão. para gravar o conhecimento na cabeça. Que eu fui capa do G1 em 2015 e saí no Jornal da Globo do William Vac. Ele foi a minha primeira aparição nacional e foram aproximadamente 20 aulões até eu conseguir. E eu fazia o aulão todo, eu era secretária, eu era tudo, eu fazia tudo. Eu não tinha ninguém, eu fazia sozinha. Um lado bom de ter sido baladeira, né? Você foi baladeira? bom. Foi eu ali que surgiu a gostava. inspiração, é? Eu gostava muito. Hoje eu não consigo ver, mas eu gostava muito. Eu também. Eu tive fase de balada. Quando E aí eu era ligava jovem. para os meus amigos. Eu quero colocar os meus alunos aí. E aí era bem interessante. Havia estandes da Forno de Minas, do Red Bull, do Café Três Corações. Tinha várias ativações de marca. E naquela época nem se falava disso, né? Sim. E era muito interessante. Então, eu fui a professora da balada por muito tempo. Eu entrevistei a professora da balada. Sim. Sim, 2017. 18. Por aí eu entrevistei a 18. Cíntia assisti no no Danilo Rio. Gentili. No Rio, Eu te entrevistei. assisti no Danilo Gentili. Na sua No apartamento casa. do Rio, Sim, que delícia. Você fez Danilo Gentili, fez tudo, né? Fez todos os programas. Vários. O Danilo foi a minha primeira entrevista forte, de grande repercussão. Fui também ao programa da Eliana, no quadro Famosos da Internet. Não, isso você fala. Ô, Cíntia, como é que começa essa professora? Quer dizer, que você queria ficar famosa, a gente descobriu pelo aulão. Mas como é que você descobre o português e esse nicho aí que você usou e usa até hoje, né? Porque você faz palestra, faz cursos. Eu queria ser famosa. Sempre, desde criança. Quando a mamãe me perguntava o que você vai ser quando você crescer, eu falava rica e famosa. E apontava para a televisão. Falava, um dia eu vou estar ali dentro. E eu sabia que eu precisaria de palco. Eu gosto de palco. Muito, 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 muito. Só que eu venho de Belo Horizonte, de uma família de classe média baixa. Eu não tinha chances, eu não nasci no Rio e tal. E eu quis fazer da sala de aula o meu palco. Tanto é que eu sempre dei aula em concursos públicos e em cursos preparatórios para vestibulares. Ou seja, era aquela aula show, aquela aula cheia de musiquinhas, lúdica, de brincadeira e tal. E foi tudo acidental. As coisas foram muito acidentais, porque eu fui demitida 10 vezes, eu trabalhei em 13 lugares, um era meu, o outro quebrou, ou seja, só um não me demitiu. Eu fui demitida 10 vezes e à medida que eu ia E por sendo que você ia sendo demitida tanto? eu dava muito trabalho, eu dividia muitas opiniões, porque eu não dava aula, eu dava show. Então, eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase, que eu inventava, o sertanejo da conjunção. E quando eu dava aula, o professor ao lado não tinha paz, porque era uma gritaria. E aí existia o ciúme natural, eu era muito nova, muito atrevida, muito inconsequente também. Então, eu ganhava o mesmo tanto que professoras com 50 anos de idade ganhavam, aí chegava novinha, divertida, bonitinha. Então, eu despertava, de fato, um
Uma clima certa bélico. antipatia, digamos. Isso, uma certa antipatia. E aí chegava um ponto que o dono da escola não tinha mais o que fazer. Porque era interessante, eu não era demitida com 3 meses de experiência, eu era demitida depois de 2 anos. Ninguém demite ninguém depois de 2 anos por incapacidade da pessoa. Minha capacidade já havia sido provada, testada. E aí chegava um ponto que elas falavam, ou ela ou eu. As mulheres me prejudicaram muito, inclusive, nesta vida. E aí eu fui vendo que eu precisaria ter o meu curso. E a forma como eu criei o meu curso é ótima, porque eu morando em Belo Horizonte, dando aula em 5, 6 lugares ao mesmo tempo, e tendo 25 alunos de aulas particulares, indo à casa de 25 pessoas por semana. Nossa, Eu tinha puxado. dores naquela época, meu carro não era automático, manual, então eu tinha Embreagem. dores de embreagem, isso. Eu tô tentando lembrar o nome do negócio. Dores, porque eu dirigia na cidade toda. Não, E e lá dos, é tudo tudo morro, morro. né? Tudo- Dos 25 alunos, 23 foram aprovados, dos 23, 21 eram de medicina. E aí o meu telefone começou a tocar muito, professor, eu quero aula particular, aula particular. E aí eu falei, não, mas não tem mais como ter aula particular comigo, porque agora eu tenho um cursinho. Ah, tá, e tem vaga? Que dia que tem? Eu falei, não tem vaga. Gente, não existia cursinho. Eu menti. Eu falava, tem cursinho agora, não dou mais aula particular. Ah, mas como não tem vaga? Não, mas talvez surja vaga na turma de quarta. Qual que é seu nome? Ah, João da Silva, Mandou João um da poker Silva. face ali. E aí foi. Ai, meu nome é Paula. Paula, não tem vaga, não tem vaga. Eu arrisquei tudo. Ou eu perderia todos os meus alunos de aulas particulares, ou eu montaria um cursinho. E aí, quando eu vi que havia uma lista de espera na turma de quarta tarde, fictícia, com mais de 10 alunos, eu abri a minha primeira turma em uma sala de 20 metros quadrados, em um shopping antigo de Belo Horizonte. E eu me lembro de ter pagado as carteiras que eu comprei, o quadro, com um acerto de uma das demissões. Ah, O então você acerto comprou as financeiro que coisas. fizeram comigo. Aí eu comprei as carteiras, coloquei o quadro na parede, eu mesma digitei o material na velocidade da luz e mandei imprimir, como se imprime normalmente em uma papelaria, bem simples mesmo, transparente na frente, preto atrás. E comecei o meu curso. E aí, na turma de quarta, eu falava da turma de sexta, que também não existia. Aí eu falava, gente, aqueles alunos de sexta tão bagunceiros, mas olha, inteligentíssimos, eu acho que eles vão ser chamados, tá? Aquelas listas de vestibular que a pessoa fica no passei, não passei, não passei. Sei. Desistente. E aí eu falava isso 2 horas da tarde, sei lá, 3 horas da tarde. Quando eu falava por volta das 2, 3, 5 horas, meu celular tocava. Mensagem de WhatsApp. Ah, eu sou amigo do João da turma de quarta, eu queria uma vaga na turma de sexta. E aí eu fiz a mesma coisa com a turma de sexta, até que eu me vi com 14 turmas, de 15 alunos mais ou menos, naquele estilo de turma de inglês. Me vi com essas 14, 15 turmas e uma lista de espera de 2 anos. Porque eu nunca quis aumentar, eu nunca quis ter outros professores, porque na minha cabeça o segredo Eles do meu iam acabar sucesso... fazendo um motim e te expulsando. Exato, exato. Muito bem. Na minha cabeça, o meu sucesso se devia a mim, a pessoa, né, ao que eu fazia. E na minha cabeça, o meu método não seria facilmente... Imitável. Replicável. Aí você já Ou vê replicado. o meu narcisismo, o meu egocentrismo, eu não sei o que era, mas eu falava, eu sou insubstituível. A louca. Ah, mas era, de certa forma, né? Tava tudo funcionando bem. Sim. E aí eu me vi com essas turmas todas, comecei a viajar o mundo. Sabe, o meu nome não é Johnny, eu quero torrar R$1 milhão. Então eu quero pegava ter o $1 milhão dinheiro e quero eu ganhava torrar $1 milhão. muito bem. E eu ia para Nova York, ficava lá, ia para Paris. Fui viver tudo que eu não vivi, porque eu estudei em colégio de gente rica e eu não era rica. Todo o dinheiro que a minha família tinha foi voltado para a educação. Então o nosso dinheiro era para pagar o colégio e o cursinho de inglês. Então eu sou aquela menina, fui aquela menina
Olha, o ato falho, eu sou aquela menina. Eu fui aquela menina que na época do colégio não foi pra Disney, as amiguinhas foram, Mas que você não tinha contava igual carro. com as turmas, você contava assim das viagens que você fez? Ah, porque eu fui pra Paris, Que? você inventava umas viagens muito doidas Meu Deus! pras amiguinhas O também? que eu fazia? Na sala de aula, eu chegava e o assunto era o que eu fiz na viagem. Eu colocava o português no meio. Então, eu ensinava alguma regra de português relacionada a algo que eu havia feito na viagem. Sim. E aí, por fim, eu me vi bem e tudo. Eu não queria me casar e não queria ter filho. Que ano era isso, mais ou menos? A gente está falando de 2014. 2014, mais ou menos. Eu não queria me casar, eu não queria ter filho. O namoro meu era igual ao período probatório de empresa, não passava de 3 meses. Então, eu falei, quer saber, eu vou ser famosa. Aí eu pensei, mas como que eu faço para ser famosa? E aí eu me lembrei da Ruth e da Raquel, das gêmeas, Da novela? da novela Mulheres de Areia? Mulheres de Areia. E na época o Instagram mal existia, eu era do Snapchat, não existia Story. O Instagram havia acabado de começar e eu disse para mim mesma, eu vou ser rica e vou ser famosa por meio do Instagram. E aí, e então havia o feed tinha 15 segundos. E eu... louca. Stories ainda, não né? existia um Stories e eu contratei um videomaker e pedi para ele, você vai me filmar de um lado e depois do outro. Era eu vestida de adolescente, uma adolescente que corrigia as pessoas, muito politicamente incorreta, que é mais ou menos o que eu sou hoje. E, do outro lado, eu me vestia de menino, eu me vestia da mãe, dessa adolescente, do namorado, do instrutor de autoescola, e fui criando sketches. E em 15 segundos eu dava uma regra de português. Então, eu falava... A mãe falava, Duda, vá à padaria comprar 200 gramas de mussarela. Aí a Duda falava, ai mãe, ou véia, 200. Ai, minha mãe é muito burra. E acabava o negócio. E na minha, ou ingenuidade, ou no meu, não sei, na minha arrogância, na minha prepotência, eu acreditava Uma intuição, né? que Tudo o misturado. Danilo Gentili, porque eu elegi o Danilo como... a pessoa que sinalizaria Que te dá a o chancela da fama. alcançar. Pronto, Exato. você agora Porque ele é era famosa. isso. Venha conversar comigo. Isso, porque na época os dois maiores entrevistadores em termos de Ibope eram o Danilo e o Jô. Sim. E aí o Danilo estava vencendo o Jô. E eu falei, quer saber? Eu vou ao Danilo. Então a Duda surgiu para que eu fosse ao Danilo, mas eu era uma pessoa com 500 seguidores no Instagram, era conhecida apenas em Belo Horizonte pelas aulas na balada, e aí eu criei essa personagem, a Duda, porque na minha cabeça o Danilo estaria lá, passando no feed dele, olharia para mim e falava... Que genial! Exato! Ela é um gênio! Meu Deus! E eu comprei na época um sapato, aquele Louboutin, aquela coisa horrorosa, que solado dói. vermelho. Eu comprei um sapato deste e combinei com Deus que era o sapato de conhecer o Danilo. Então, eu peguei o sapato, não usei, coloquei em um criado mudo e comecei a rezar e pedir a Deus para que eu pudesse usar aquele sapato no Danilo. Isso foi em janeiro de 2015. E até então, eu louca, eu achando que ele ia me achar, burra também, porque eu não contratei assessoria de imprensa, não contratei nada, era o acaso. E eu acordava e ficava conversando com o Danilo. Danilo, bom dia, como você está mentalmente? Você vai conhecer uma mulher, uma menina fantástica, uma professora de BH, maravilhosa e não sei o quê. Eu conversava com ele, eu desejava paz para ele, sabe? Deve ter sido um ano abençoado na vida dele, porque eu rezei muito por ele. Até que... no meio do ano, eu conheci uma assessora de imprensa. Essa assessora me levou ao programa da Eliana, porque eu enchi a paciência dela. Eu coloquei no despertador para ligar para ela segunda, quarta e sexta, sei lá, tal dia e tal horário. E ela falou que não acreditava no que eu fazia. E eu falei, não, mas você vai. Até que, no mesmo ano... depois de muito tentar, depois de muito encher a paciência dela, ela me levou ao programa da Eliana e
E aí me liga a Globo, essa história é ótima, já tá no fim. Ela me liga a Globo num domingo, professora Cíntia, eu falei, gente, já fiquei famosa, né? Já tá sabendo que eu sou professora. Oi. Aí a Globo fala que é do Jornal Nacional, a gente queria que a senhora viesse. A gente queria saber se vai ter aulão na balada. Isso mais ou menos fim de outubro, início de novembro, perto do Enem. E eu havia feito o aulão da balada já na semana anterior. Aí eu falei, claro que vai. Claro que vai. Menti, né? Eu falei, vai. Vai, que dia? Quinta-feira. Tudo eu fui criando. Que horas? 7 horas da noite. E me conta uma coisa, vai ser beneficente? Claro, a beneficência é o futuro do Brasil. Eu acredito muito na beneficência, porque eu sabia que eles só cobririam também se fosse beneficente. Sim. Que eu não sou boba. E o que a ONG pediu? Eu falei, você acredita que a ONG não me falou ainda? Tá bom, professor, então na quinta a gente liga para confirmar se nós vamos. Eu falei, meu Deus, é a minha grande chance. Ainda E aí deixaram incerto, assim? incerto. Na quinta a gente liga? Na quinta a gente não liga. Nem tá marcado, nada. Aí eu falei, mas não tem como. Aí a Globo, por quê? Eu falei, Record. Mas como assim? Já prometi para Record. Ou vocês me dão certeza, ou vai ser da Record. Então eu preciso que vocês me liguem até quarta de manhã. A Globo me ligou na quarta de manhã, e aí confirmou, e aí que o aulão já estava pronto, mas eu não tinha os alunos, porque os alunos haviam comparecido ao aulão real, porque eles iriam a mais um. Só que eu tinha a lista de espera do ano era seguinte. Fundamental para o show. Exatamente. E aí eu liguei para a lista de espera, fiz um grupo de WhatsApp. E aí eu falei, ó, é o seguinte, aulão surpresa. Aulão surpresa. Quem quiser entrar no meu curso no ano que vem, deverá comparecer a esse aulão. E aí, quando eu fui ver, eu saí no Jornal da Globo, na época do William Vac, e no dia seguinte eu fui capa do G1. E aí o Danilo Gentili, depois de ver, ele não, claro, a produção, depois de me ver na capa do G1, me chamou. Essa é a história. E aí você foi, capa do G1, saiu no Jornal da Globo, que é o William Vac que fazia naquela época, e estava feita a fama da senhora, da professora Cíntia. Aí eu Ou foi o pontapé inicial da fama? Foi. E qual foi o impacto que a presença no programa do Danilo Gentili trouxe de fato na tua vida, assim? Você sentiu uma Aí diferença o Danilo absurda? te ligou. A produção ligou. E sendo que eu comecei essa odisseia toda em janeiro de 2015, E com quando é que o 500 Danilo te seguidores, ligou? em novembro de 2015. E eu rezando e olhando para o sapato e para o O crucifixo. Segredo. Você foi com Lembra sapato? daquele filme, O Fui. Segredo? Fui com sapato. Imagino que sim. Fui com sapato. Foi muito bonito isso. É bem interessante, porque eu não tinha chance nenhuma. Nenhuma, mas nenhuma. Porque quando você não conhece ninguém, quando você não é da área, é bem mais difícil. Para quem nasce, você nasceu em Juiz de Fora, não é? É Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Você ainda estava mais próxima do Mas Rio eu fui do por que acaso, eu fui para a TV por acaso. Por absoluto tédio. Eu mudei para São Paulo, não segurei a onda de morar em São Paulo a primeira vez. Você ia trabalhar na Capricho, mano. Não era uma Eu fui revista trabalhar assim? na Capricho, editora de texto, olha isso, da revista Capricho. A revista Capricho, na época, era voltada para a empregada doméstica, classe C, não era essa revista para teen hoje, né, que é para jovem hoje. Ainda existe? Não sei. Acho que existe. Deve ser virtual, né, como tudo hoje em dia é virtual. muito sem graça. Eu sei que no Aí início da eu minha carreira voltei era para o maior status Rio, aí na Capricho. não podia voltar para o Globo, porque eu tinha que ficar 2 meses ou 3 de... Como é que chama isso? Sem trabalhar, quarentena. E aí fui para televisão, só para esperar a quarentena, nunca mais saí. Né? Foi por acaso, assim, eu também não conhecia ninguém. Quer dizer, eu era jornalista, estava conhecida no meio de jornal impresso, né? E foi... Essas coisas também... Tem Deus aí na história, né? Não acha? Tem. Você rezou para ir no Danilo, você também acredita, né? Muito. E o impacto que teve foi financeiro, porque eu pude cobrar ainda mais caro. E, a partir disso, eu me tornei uma professora, de fato, midiática. Então, eu passei a receber convites para ir a programas de TV. Eu dei muitas entrevistas. Lançou livro. Lancei o meu primeiro livro, que, inclusive, quando eu lancei foi quando eu te dei entrevista. Foi quando você me deu entrevista. Como é que chama mesmo o livro? Sou péssima em português. Que são essas histórias que eu contava em sala de aula,
das minhas viagens, da minha vida doida, pitoresca, e com regras de português. E o público médio brasileiro é péssimo em português? Ah, é. Você sente que está piorando ou está melhorando? Não, Com o está avançar piorando. da história? Piorando porque as pessoas estão lendo menos. Minto, elas nunca leram tanto, mas elas nunca leram tantas besteiras, porque elas passam o dia, de fato, Mensagem lendo. no celular. Não saem do celular. Mas à medida que que o ser humano diminui a quantidade de vocábulos que ele tem, ele diminui também a capacidade de criar pensamentos, de elaborar pensamentos mais sofisticados. Então, a pobreza vocabular na qual a gente se encontra e a pobreza sintática fazem com que nós fiquemos mais burros mesmo. O QI médio da população brasileira diminuiu de 1960, 70 para cá. É muito triste. E o corretor automático também. Eu estou viciado em escrever com os polegares e com o corretor automático. Quando ele não antecipa as palavras que eu quero escrever, ou quando eu tenho que escrever à mão, eu já era meio disléxico, eu acho, fazendo uma engenharia reversa da época do colégio. Mas depois disso eu fiquei com muito mais dificuldade de lembrar as letras das palavras e tal. Ao mesmo tempo eu escrevo. Eu até consigo desenvolver raciocínios complexos, porém, dependente dessa ferramenta. Ainda mais agora com o ChatGPT. Eu falo do ChatGPT aqui no podcast, ela faz uma careta, assim, como se fosse coisa de outro mundo. Mas para mim é também. Olha, Você eu vou falar a usa verdade. Não. assim? Eu não gosto dessa sugestão de palavras. Não gosta? Não gosto. Também me irrito não. profundamente. Eu quero escrever e aparece uma outra palavra. Sei lá, vou escrever aquele, aparece ainda. Ai, que porre. Eu também acho. Que coisa. Você Também acho. Deixa em desabilita o seu paz. corretor automático do teu Não, eu teclado? não desabilito, porque Sabe eu nem que eu sei não sei. desabilitar. Eu também não. Eu nem Não sei. posso desabilitar, Você não é porque muito eu de não sei. tecnologia? Detesto. Ah, Detesto. não é Você muito. quer me irritar é falar que eu tenho de baixar um aplicativo para conseguir alguma coisa. Que ódio. Para entrar num prédio comercial, baixa o aplicativo, aí Que faz um ódio, QR Code. gente. Eu só quero entrar. Eu fui à Faculdade de Medicina da USP de manhã e tinha um QR Code. A sorte é que eu entrei sem o QR Code. Assim, não sei o que aconteceu, eu não vi Usou lá a dentro. licença poética da cabeça branca, a bengalinha e ser A bengalinha, a licença poética da cabeça branca e a E própria ser a Leda Leda Nagli Nagli. mesmo, o personagem. Um blend Acabei de licenças. entrando, entendeu? Tinha uma moça esperando na porta, tinha uma segurança gentil, enfim, entrei, entendeu? Mas eu tinha um QR Code e olhava para aquilo, porque é claro que eu fiz um print do QR Code. Não, então, é a gambiarra que a própria moça da portaria te indica a fazer. Né? Faz o verdade. print, que é mais garantido. Porque senão a pessoa fica querendo sair e não eu consegue. fiz o lembrar do print e aplicativo. não sabia o que fazer com aquele print, entendeu? Eu não entraria lá se eu precisasse mesmo daquele print, entendeu? Ou ia A demorar sorte é alguns que minutos. houve uma conjunção de gente simpática, entendeu? E eu entrei. Mas a tecnologia eu ia veio até resolver agora esse lá problema, a tentando própria entrar. tecnologia nos Mas fez. quando eu dava aula, eu dei aula durante 11 anos na Faculdade da Cidade, no Rio, no curso de jornalismo. Eram aulas práticas. A gente fazia telejornais, que era uma coisa que eu sei fazer. Mas é claro que tinha o português é uma ferramenta, né, para isso. Sim. Você Fundamental, Você tem que escrever a diga-se de notícia para você colocar no TP, para você ler, para você apresentar e tal. E eu me lembro que eu pedi demissão no dia que a menina escreveu entrevista e me deu, eu falei, entrevista? Ela falou, mas não é assim, entrevista? Eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que sair daqui porque eu vou acabar brigando com essas pessoas. E aí eu já tinha 11 anos, eu saí, pedi demissão. Porque realmente eu não aguentava mais a dificuldade que eles têm, os meus alunos tinham na época com a tal, Apesar de você ter tal formado do português. grandes jornalistas Formei que tiveram grandes carreiras jornalistas, de mas é que eu destaque. dei sorte. Eu na tive TV e alunos tudo. muito legais e chegou um momento em que os alunos caiu o nível, entendeu? Sim. Foi nesse momento que eu achei que estava na hora de recolher meu trem de pouso e foi muito bom ter recolhido, porque eu não ia ter paciência para explicar que em entrevista não escreve em entrevista, entendeu? É difícil. É difícil. O professor sofre. Né? Sofre. Porque eu recomendava sempre que se lesse Graciliano Ramos. Sim. Porque eu acho Graciliano Ramos um primor e é Com fácil de certeza. ler. Né? Porque também não adianta você mandar ler Machado de Assis, porque eles não vão ler. Então, Mas eles podem ler podem contos. ler, mas os contos do os Machado contos do são Machado. fáceis. Mas o Graciliano é porque
jornalisticamente falando, é muito objetivo. Aham. Né? Ele escrevia muito bem. Sim, eu gosto de Graciliano. Então, acho que o Graciliano é um marco assim, para quem quer aprender a escrever. Né? Sim. E eu me ancorava nisso, porque eu não tenho a sua formação, né, de letras e tal. Você fez letras. Sim, na UFMG. Então, a pessoa é uma professora mesmo. Eu não, eu fiz comunicação na UFJF, foi ótimo ter feito comunicação. A faculdade é incrível, a Federal de Juiz de Fora, é minha área, minha história. Que ano foi? E 72 eu me formei. Os olhos dela até brilham quando ela fala. Eu gosto da Federal de Juiz de Fora. Eu tenho orgulho assim, de ter estudado lá e tal. Mas eu estudei comunicação. Então, o português entrou como uma das matérias do curso, mas não era, eu não sou uma especialista, né? Mas o ler, porque o ler ajuda muito a escrever, né? Apenas lendo, elas terão um vocabulário amplo. Hábito de, ao ter contato com uma nova palavra, escrever a palavra, o significado dela e depois usar. E eu entendo que como nós estamos sujeitos a muitas informações, e com isso a memorização ficou muito mais difícil para todos nós, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: escolha uma palavra por semana, a palavra demasiadamente, e utilize essa palavra de domingo a domingo como se você tivesse um problema mental. Mas não faça demasiadamente. Fala pra Faça demasiadamente. Esse bolo está demasiadamente bom. Nossa, que água demasiadamente boa. O trânsito está demasiadamente caótico. Filho, que quarto demasiadamente bagunçado. Uma semana. São mais ou menos 50 palavras por ano que as pessoas podem incorporar. É preciso se esforçar para memorizar. É isso. Tem aquela coisa, de novo, Leidinha. Antes de começar, ela derrubou o copo aqui. Mas, Enquanto ele não contar isso, ele não vai sossegar. aí fez uma lambança aqui, mas tudo bem, a gente só secou, era só água. Mas tem essas técnicas mnemônicas de você aprende lendo, você retém, sei lá, 20%. Estou falando números meramente ilustrativos aqui. Aí você, lendo em voz alta, você aprende 30%. Você... Ao ler, fazer um resumo, 40%. Aí depois você ensinar o que você acabou de aprender, você retém, sei lá, 80%. Você já viu essa? Já. E se você fizer piada ainda, aí, meu amor, é 100%. É mesmo? Na minha opinião. Eu entendo que a piada, quando você consegue fazer piada com algo, com um conteúdo, é sinal de que você chegou ao ápice do entendimento acerca daquele conteúdo. Por isso que a minha aula sempre teve piada. Eu gosto... O riso faz com que a pessoa se abra, faz com que a pessoa aprenda. Eu não consigo conceber aprendizado, pelo menos se eu for a professora, sem riso. Dá um exemplo pra gente, assim. O que você fala em sala de aula, no aulão, ou em palestra, que você transforma em piada uma palavra? Não, o funk da crase deve ser engraçado. Olha, todos os exemplos que me vêm à cabeça são obscenos, calma. Mas o funk da crase é obsceno também? Não. Mas não é piada, talvez. Todos são obscenos e nós estamos aqui na internet, deixe-me pensar. Uma coisa boba. Professora boa ou boa professora? Aí eu perguntava, o que eu sou? Diga para mim. Eu sou uma boa professora? Eu sou uma boa professora ou sou uma professora boa? Aí os alunos... Mas como assim, professora? Os meninos de 17 anos, 16. Gente, boa professora é a professora eficiente, é a professora que ensina bem. Professora boa é a professora cujos atributos físicos são atraentes. Logo, eu sou uma boa professora boa, desculpe. Essas coisinhas. Mas deve haver algum estudo acerca da função das piadas, Não, um com tanto certeza. quanto sexuais, dos palavrões também no aprendizado. Porque eu ensinava as coisas com tantas piadas desse tipo e os alunos aprendiam, que os pais me ligavam e falavam, olha, eu não estou acreditando que você ensinou dessa forma, meu filho não para de falar de português em casa.
E você transformou. Meu filho agora gosta de português, minha filha também. Porque dá para fazer umas brincadeiras que... Eu não sei, quando a gente fala bobagem, eu acho que as pessoas aprendem. Colocar a língua portuguesa no meio do que não é usual, no meio de bobagem mesmo. As pessoas aprendem. Acabei de falar uma bobagem. Pelo menos foi o que eu percebi na minha época de professora. E você não é mais professora? Não em sala de aula. Agora só na internet e em palestra. Nas palestras que você faz, você fala da língua? Eu tenho 3 palestras. Eu tenho a palestra sobre língua portuguesa, feita, por exemplo, para o Tribunal de Contas. Fiz uma agora, recentemente, de Goiás. E ali eles me contrataram para falar sobre a língua portuguesa aplicada ao serviço público. Eu tenho uma palestra de oratória, em que eu falo de linguagem não verbal, linguagem verbal, a importância da postura, de aspectos relacionados à comunicação que fazem com que a imagem da pessoa seja desvalorizada. E tem uma palestra em que eu conto a história da minha vida e você está nessa palestra. Ah, que legal. Como assim? Sim, você está. Porque eu conto de forma muito mais detalhada o meu início, como que eu criei o cursinho, passando pela Eliana, pelo Danilo Gentili, as entrevistas, aí eu conto que eu te liguei, que eu falava assim, Leda, eu preciso ficar famosa, Leda, como que eu faço que você é famosa? Eu te entrevistei no Rio, você se lembra disso? Aí eu falei, de que eu preciso? Aí você falou assim, você precisa de 3 câmeras, de um editor, só que aqui eu não... Não, você falou que vocês compraram, que foi você que comprou as câmeras. Comprou. E aí você me falou, mas eu não sei se compensa comprar as câmeras. Talvez você possa contratar alguém que já tenha o equipamento. É como a gente trabalha agora. Isso. Que já tenha o equipamento para... E você paga um valor para essa pessoa. E aí, no fim da minha palestra, aparecem imagens de tudo que eu narrei. Da minha personagem, a Duda, do cursinho, de toda essa trajetória de 10 anos. E você aparece na entrevista. Na entrevista que eu não sou uma qualquer. Ô, gente, ó, a Leda, você não sabe da história que eu tenho com a sua mãe. Quando eu era criança, a minha avó era completamente apaixonada pela Leda. E eu me lembro, como se fosse ontem, de uma cena em que eu estava sentada no chão. Eu gostava de me sentar. Sabe quando você se senta assim, igual índio? Perna cruzada, em cima das pernas, no chão. A televisão aqui, eu assim. E assistindo ao seu programa. E a vovó sentada na poltrona. E a vovó falando... É nesse tipo de mulher que você precisa se espelhar. Essa mulher é um exemplo de inteligência. Se um dia você for como ela, eu vou ser muito feliz. Olha só. Meu Deus. Que E responsabilidade. eu cresci tendo você como uma referência de inteligência, de postura, de braveza, de jeito mais impositivo. E foi muito interessante eu ter chegado até você. E a sua avó tem uma importância grande na sua vida, né? Sim, foi ela quem me criou. Sim. Imagine para mim, não sei se você se lembra, a emoção que foi o dia em que eu te entrevistei. Eu não cabia em mim. Eu fui na sua casa. Sim. Eu não cabia em mim. E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito que ela estivesse viva para eu poder falar, olha quem eu entrevistei. Olha quem veio. Mas eu acho que ela viu de alguma forma, em algum lugar, né? Sim. Desse universo. Ô, Cíntia, você tem uma passagem, eu vi na internet você falando para o pessoal do Brasil Paralelo, a história da UAB, que teve quer dizer, as pessoas... às vezes criam dificuldade mesmo para você, né? Mesmo. A sua vida não é fácilzinha também, né? Não. E parece que e parece teve que um só lado piora. bom, porque te fortaleceu muito, né? Eu me tornei um ser humano um tanto quanto... Não sei se é corajoso a palavra, porque corajosa eu já era. Resiliente, casca grossa, casca antifrágil, grossa, resiliente. Eu não sei explicar o que houve. Forte. E quanto mais eu cresço, pior fica. Mas eu me envaideço, porque é sinal de que eu incomodo.
O negócio da OAB foi o seguinte, eu estava palestrando para diversas OABs no Brasil e era um sucesso atrás do outro, sendo aplaudida de pé, maravilhosa e tal. E a palestra era uma em que eu misturava língua portuguesa e oratória. Muito útil para os advogados, mas muito mesmo. E aí então houve um encontro da OAB nacional só para mulheres em comemoração ao Mês da Mulher. E eu tenho as minhas falas polêmicas. E eu havia falado que mulher elegante não bebe cerveja. Só que a pessoa que leva isso ao pé da letra é, no mínimo, imbecil, porque para essa pessoa acreditar nisso, ela precisa acreditar também que quando eu disse que quem fala vibe é maconheiro, isso é uma verdade absoluta. Quem fuma maconha fala vibe, mó vibe, a chance é grande. Não é verdade? Mas nem todo mundo que fala vibe é maconheiro. Então as pessoas não entendem a hipérbole que eu construí em torno de mim. Ou não querem entender também, porque já tem uma antipatia por outras questões. Exato. E aí um coletivo de advogadas criou um abaixo-assinado pedindo para o presidente da OAB para que eu não fosse palestrar. E aí eu soube antes, eu já estava sabendo de tudo. Quantas assinaturas, você lembra do número? Não. Era uma coisa significativa ou era meramente ilustrativa? Não, era significativo. E aí o presidente, o Beto Simonetti, da OAB Nacional, entrou em contato comigo e eu falei, mas a possibilidade de cancelamento que existe é em decorrência da minha segurança, de algo relacionado a mim? Ele falou, eu falei, então, pelo amor de Deus, eu sou professora de oratória, eu vou adorar, porque eu vou poder exercitar ali o que eu ensino. E ele falou, tem certeza? Tenho. Aí, nisso, saiu no Metrópolis, e o Metrópolis já me colocou como machista, professora, que teve falas machistas, era algo assim na manchete, dizendo que eu era machista, aí falando da censura delas e tal. Aí eu peguei aquilo e falei, olha, o Beto Simonetti não vai cancelar, ele já me falou e ele me deu a palavra dele de homem. Também provoca, né? Já A pessoa a masculinidade. provoca. Eu sou provocativa. E aí elas ficaram ensandecidas. Como assim? Então mulher não tem palavra? E quando eu cheguei lá, eles me avisaram que era um público grande, acho que 1.500, 2.000 pessoas, não sei. E eles avisaram, há uma parte pequena, mas muito barulhenta, lá no fundo, que resolveu fazer barulho, gritar e tal. E elas estão com cerveja na mão. Elas levaram bebendo cerveja. na latinha. Havia latinha, havia aquele Latões, copão latões. de plástico. Aí ele falou, você vai entrar com os bombeiros. E eu estava apaixonada por aquela situação, porque eu estava me sentindo muito importante. Eu falei, gente, eu cheguei lá. E aí eu adorei chegar com o meu coque, andando assim, escoltada. E na hora em que eu entrei, era como se fosse uma espécie de galpão e um eco. E o pessoal da OAB de Rondônia me apoiando com faixas. Cíntia, eu te amo. Isso era em Rondônia, essa palestra? Ela foi em Curitiba. O pessoal veio? Tipo... Era um encontro nacional. Tá. Era a OAB do Brasil inteiro. E aí, na hora em que eu cheguei, veio as mulheres lá do... Na verdade, não minto. Veio uma quantidade enorme de mulheres para o palco. Ficaram embaixo do palco. Embaixo do palco. O palco era um palco que baixo. Que nem o Roberto Carlos tem no final do show dele. Isso. Um monte de mulheres gritando embaixo do palco. Aí, e eu naquela hora falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar agora, o que vai acontecer? Aí elas começaram a gritar, Mara, o que maravilhosa! Eu falei, ai meu Deus, eu sou a Hebe, eu sou a Xuxa, tô adorando. E de repente veio uma cadeirante na minha direção. Eu falei, meu Deus, se essa cadeirante fizer oposição a mim, na frente de todos, isso aí vai sair em tudo que é jornal, porque é uma cadeirante, é dramático. Aí, de repente, ela vem e me abraça e fala aqui comigo, Deus está com você, seja elegante como você é, não dê ouvidos a elas, elas são minoria e tal. Eu falei, amém, seja louvado, Senhor. Subi, elas gritando, não me representa, Cíntia, eu te amo. Eu amei aquilo, fiquei apaixonada por aquilo.
Era tudo que você sonhava, Tudo né? que eu queria. E aí eu fiquei linda, maravilhosa, impávida, em silêncio. Assim. E aí Até as detratoras Ela é cansarem. teatral, até pra ficar em silêncio. eu fiquei assim. E aí Recolheu as mãozinhas. recolhi as minhas Calado mãos. sim, mas em silêncio E aí eu jamais, fiz um né? Porque- discurso que eu havia ensaiado, é óbvio, né? Uhum. Há um grupo minoritário ali no fundo. Esse grupo minoritário quer retirar de todas vocês o direito de assistir à minha palestra. Esse grupo evoca a sororidade, mas não há sororidade, há pseudo-sororidade e pseudo-democracia. De modo que eu só vou falar quando houver silêncio. E aí eu me sentei. Sentei-me. De perninha cruzada. Juntou as mãozinhas. Eu né? fiquei lá, maravilhosa. E aí veio a direção e pediu silêncio. E eu fiz a palestra, os primeiros 25... Elas ficaram em silêncio, Não, de elas fato? gritando. Ah, Gritando. É quando elas paravam, porque cansa, né? é. Eu falava, gente, mas pararam? Mas por quê? Eu estava adorando. Eu provocava. Aí elas, não me representa. Aí teve uma hora que eu olhei. E quem disse que eu quero representar vocês? Diga para mim. E virou um teatro o negócio, mas aí no fim elas Mas você ficaram caladas. conseguiu fazer a O palestra? conteúdo todo. O conteúdo todo. E foi muito interessante porque eu coloquei em prática o que eu ensino. Quando a plateia se indispuser, fique em silêncio e deixe a plateia brigar. É a plateia que briga, não é o palestrante que briga com a plateia. Eu dei uma provocada só. Isso mas- vale também nos comentários, porque eu sinto muito isso também. Quando vem umas pessoas mandar comentários negativos, uns haters ali escreverem nos comentários de uma entrevista ou de um post no Instagram, se eu só apagar é uma coisa, mas se deixar lá, o próprio público que gosta, os fãs, a galera mais próxima, entra no embate ali, defendendo, e isso é bom para o algoritmo levar aquele post a mais gente. Então, como é que você faz nesse sentido também? Você fica apagando coisas, tipo, quando te ofendem nos comentários, ou você usa o mesmo princípio também no deixar os próprios seguidores que Eu deixo te apoiam. Eu deixo o circo... pegar fogo? E gosto bastante, inclusive. Eu não ligo mais. A internet são precisa 10 Você ligou disso, né? antes alguma vez? Liguei. Porque eu já fiquei Você muito sentia, triste. né? Eu já fiquei muito triste, porque eu não estava acostumada. Enquanto eu fazia televisão, eu realmente não estava acostumada com pessoas me odiando ou fazendo comentários desagradáveis. Porque mudar Eu- de canal não faz barulho, Não, né? A mudar pessoa de muda canal não faz você não barulho. vê. Se a pessoa mudava de canal, eu não sabia, entendeu? Mas eu não tinha ninguém me ofendendo ou discordando. Eu só tinha gente gostando. No começo passava um fax, depois a gente eliminou o fax, aí virou... primeiro era telefonema, depois passou para fax, depois Fax ficou passou... um tempão, E né? foi indo. Eu só tinha comentário positivo. Na internet eu descobri o negativo. Descobri o cancelamento. Fui cancelada várias vezes e tal. E isso me chateou no começo. Até que chegou uma hora que criei uma Você uma para de casca. sentir, Falei, né? danou-se, danem-se É. vocês, entendeu? Eu não vou me envolver nisso. E eu parei de ler comentário. Agora até leio de novo, mas eu passei um tempo sem ler, para não me aborrecer. Sim. Foi o jeito que eu lidei com isso, porque eu não estava acostumada com a crítica mesmo. Eu senti no começo, aliás, quando era Facebook, em que eu postei uma charge da Dilma, em que a Dilma segurava uma gramática e a Dilma falava, eu fui torturada na ditadura, e a gramática falava, eu também, só que por você. E aí falaram que eu estava fazendo apologia à tortura. E foi muito pesado. Naquela época não se chamava de cancelamento, mas de linchamento virtual. Ali eu passei mal e tal. Mas depois daquilo... Não, o Padre Fábio me ensinou uma coisa muito importante. A crítica importante é a crítica de quem divide com você a sua intimidade. Então, se uma pessoa como o Padre Fábio, que é minha amiga mesmo,
falar algo ruim para mim, de mim, eu vou ficar triste. A minha mãe, um amigo. Agora, porque essas pessoas, elas lidam com o que elas imaginam de nós. Isso é verdade. Não é verdade? Então, eu não consigo... agora mesmo, eu tenho E recebido também críticas... as pessoas que admiram, né? Também tem um pouco isso com as pessoas que admiram também. Como Também assim? admiram uma figura que elas imaginam de nós. Ah, pois também, é. né? Eu Que é não também me pra gente não se vaideço. deixar afetar tanto pelo Não. negativo quanto pelo positivo. Pra Até manter porque a mão que estabilidade. curte hoje é a mão que amanhã... Esbofeteia. Pode exato. ser. Esbofeteia entre Potencial, né? aspas aí, mas é isso. Né? Eu não... Eu fico feliz, eu gosto muito de quando eu estou nas minhas palestras e na hora que eu saio, as pessoas... Ai, você Chagas, uma foto, eu adoro. Leda, eu amo. Leda, eu gosto de ser famosa, você acredita? Eu gosto muito. Eu adoro o povo gritando, gritando. Aí teve uma que passou mal, eu falei, gente... Que lindo, adorei ver a moça passar mal, que Deus me perdoe disso, sabe? Eu gosto, mas eu sei que a relação que elas estabelecem não é comigo. Pessoa, ser humano, é com algo que elas imaginam de mim. Então, eu gosto do frisson. Eu não sei se eu estou sabendo explicar. Eu gosto do frisson. Você separa bem a pessoa jurídica da pessoa física, o avatar Cíntia Chagas para a população de você, a pessoa, Eu acho. o indivíduo. Nunca pensei nisso, não. Estou pensando aqui agora. Mas eu acho que sim. Mas você tem momentos assim que eu fico impressionada, embora eu desconheça, quer dizer, também não conheço, né? Mas assim, não sou amiga da Cíntia desde a vida inteira. Por exemplo, não participo assim do seu cotidiano e tal, mas eu acho que eu te conheço. E aí eu fico impressionada como é que você enfrenta isso, porque assim, quando o seu casamento acaba e você vem a público e fala, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho muita dificuldade de expor. Eu estou melhorando. Eu passei por eu uma acho que situação eu acho que eu complicada estou nesse melhorando sentido, recentemente. nessa conquista da exposição, porque nesse podcast eu consigo contar vários episódios da minha vida que eu perigo. nunca tinha conseguido antes, hein? Que perigo. Não tô brincando. Eu nunca tinha, porque eu sou de uma escola de jornalismo em que você não se coloca. Isso que eu ia falar, porque sem você exemplo, né? Então, estava eu do outro não lado. me coloco, não me coloco. Autorreferente. Agora, aqui nesse podcast, nesse formato, até porque o Duda me provoca, de vez em quando a gente tem uma DR aqui, um arranca-rabo. Então, eu estou começando a me soltar mais nesse sentido, entendeu? Mas eu tenho uma Então, dificuldade corta muito aí, grande de me colocar, assim. Sabe, até te contar uma coisa boba, assim, dei aula de 11 anos. Até isso eu não falava, entendeu? Tudo isso para mim é uma conquista. Aí vejo você, de repente, fala assim, primeiro você casa na Itália, que é um casamento de sonho, com uma roupa linda, Sim. né? Eu Um tava casamento bonita, né? lindo, Vamos você falar. tava bonita pra Bonita, caramba. né? Nossa, Elegante. mãe elegante, chique. Por isso que um eu não apago as casamento fotos. chique. Você não apagou nada? Não consigo, eu tô muito bonita. E essa liberdade da Cíntia com ela mesma e com a vaidade dela, eu acho fascinante. Porque é muito legal isso, né? Porque você brinca com coisas que E quase é todo muito mundo que tá na raro, internet ninguém faz. fala né? isso, nenhuma atriz, Eu ninguém. não levo a vida tão a sério. Mas as atrizes não falam isso, pessoas lindas, que você conhece, que você sabe que é linda, que você vê que é linda, e elas não falam que são lindas, né? E uma vez eu entrevistei uma atriz em que eu disse a ela, como você é bonita, ela falou, detesto que falem isso a meu respeito, e eu fiquei sem gracésima, porque ela é muito bonita, eu nunca mais vou dizer, nem sequer vou falar o nome dela, para não ofender, né? Porque Já que ela tem inteligente, tanto... ela se acha inteligente demais mas ela pra nem ser é inteligente, bonita, né? entendeu? Ela Como nem você é um está Para que essa levando a característica sério chame meu mais exterior. atenção. Não, do que ela o nem é uma talento pessoa e a inteligente. inteligência. Gente, Porque tem gente que é linda e inteligentíssima. ela não é. E ela não é vai me inteligente. contar depois ela é quem é? apenas bonita. Depois eu conto. Aqui eu não vou contar porque eu não vou mais bater palma para maluco dançar. bem, Realmente eu muito aprendi essa. Mas não é? O casamento foi lindo, a roupa Foi. é linda, você está linda. Conforme eu falei, eu sou muito amiga do Padre Fábio e nós temos conversas filosóficas por horas, madrugadas adentro. E
ele sempre me falou que ter filhos é abrir mão da autonomia. Eu não tenho a menor disposição para abrir mão da minha autonomia. Porque toda mãe diz isso, que ter filho Não, é você como tem que ter abrir um mão de um coração monte de fora coisa. de você. Você não tem que abrir mão de um monte Seu de coração coisa. bate fora de você. Então, eu nunca quis. História. Só que um vídeo meu de uma entrevista antiga Antiga. foi editado, maldosamente editado, e viralizou. E esse vídeo me coloca como uma pessoa materialista, horrorosa, que não quer... E eu falava que eu nunca mais queria me casar. Toda vez que eu me separo, eu falo isso, gente. Eu não sei qual que é a novidade. Eu sempre falo, não, toda me vez caso. que eu me separo, eu falo isso, é muito bom. Não é. Toda vez que eu me separo, eu falo isso. Qual é a novidade? Diga para mim. Nenhuma. Só que editaram de tal forma... Que você ficou como a vilã da A história. vilã da né? história. E eu fui massacrada. E eu fui aguentando. Foram dias e dias e dias e dias e dias de massacre. Você não merece ser católica. Você se casou sob as bênçãos da Igreja Católica. Como assim, sua fútil? Do nada, você se separa. Do nada isso, do nada. E eu olho para aquilo e aí isso reforça a ideia que eu tenho sobre ou a pessoa que me ama muito, o fã que me ama muito e o odiador que me odeia muito. Eles não sabem do que eles estão falando. E vocês dois são públicos, vocês entendem o que eu estou dizendo. Até que, quando eu vi que o negócio não cessava e que muitas pessoas estavam dando força para esse discurso, eu falei, bem, eu vou ter que dizer não a verdade em si, porque senão, de fato, vai ser muito complicado, não acho que há necessidade, mas eu vou ter me tornar uma mártir. Porque eu cheguei até aqui única e exclusivamente pelo meu trabalho. Eu nunca me envolvi em escândalos pessoais. E não... Eu quero fazer uma observação. Eu também não acho que a pessoa é obrigada a ter filhos. Entendeu? Não, Há uma... Não, a escolha dos dois, né? Não, há uma escolha e há uma... como é que eu vou dizer? Não é só o desejo. É mais que o desejo, sabe? É uma vocação. Porque você vai ter que fazer... Eu também não acho que é uma vocação, que eu tenho uma vocação. Eu adorei ter filho. Eu estava apaixonada pelo Rogério, nós dois queríamos ter filho e tivemos o Duda. E foi muito legal, entendeu? Mas eu não acho que isso é uma obrigação de toda mulher. também se Toda mulher separaram tem que. muito E também nos separamos. Eu tinha 1 ano e meio, né? Eu não me lembro direito. Porque eu tinha 32 anos e eu tinha certeza que eu tinha ido a milhões de festas iguais, entendeu? Que eu podia passar um tempo sem ir a essas festas de novo, entende? Porque você vai fazer um monte de renúncia. Você tem que saber se você está preparada para renunciar a essas coisas. Eu estava preparada. Sim. Porque eu já tinha ido a todos os carnavais, escolas de samba e bailes e baladas, etc., que eu podia passar um tempo sem ir. Né? Sim. Eu podia passar um tempo sem tomar vinho, eu podia passar um tempo... Entendeu? Sim. Você vai fazer renúncia, você tem que saber se você está preparado ou não, entendeu? É Porque preciso não é assim, desejar. entendeu? É preciso Se desejar. deseja, quer, tem vontade, está disposta a renunciar a um monte de coisa, ok, entendeu? É como agora ser avó. As redes sociais são novas, as pessoas ainda não têm muito bem definidas ali regras de etiqueta, regras de conduta, até onde se pode ir, até onde não se pode e tal. E... As pessoas não têm a menor educação Não, na não, internet. sim. Não é? Verdade. Assim. E aí, no caso, como professora de oratória, de etiqueta, de linguagem, de língua portuguesa, como é que você sente esse movimento? Assim, o que a gente pode fazer de útil para ajudar as pessoas a entenderem que elas não podem falar de você nas suas redes sociais e entrar também na sua intimidade de uma forma leviana, dentro das tuas redes sociais ou até no convívio de forma geral? Assim, o que a gente pode fazer de útil para formar essas pessoas, a gente como Processar. comunicador? Mas não dá, porque é uma quantidade inabarcável de pessoas. Como que eu faria? Chat GPT, enumere todos os comentários negativos e lixe o Mas aí não processo. entra uma questão de etiqueta, entra uma questão de caráter. Porque aquele ser humano só tem coragem de falar o que fala porque ele não... Ninguém sabe quem ele é.
Porque ele age a partir de uma obscuridade em relação à identidade dele. E quanto mais seguidor a pessoa tem, mais o seguidor se sente no direito de falar da pessoa em terceira pessoa na rede dela. Mas sabe o que eu aprendi com esse tempo Tipo, todo? ela entra na sua rede e fala, essa Cíntia não sei o quê, ou esse Duda não sei o que lá. A gente tem que se divertir. Na sua rede. A gente precisa se divertir. Olha, eu tenho um psiquiatra que é ótimo. Olha, as duas pessoas que mais me guiam, o padre Fábio, que inclusive é Fábio, e o meu psiquiatra. Então é muito interessante, porque o psiquiatra vem dar um conselho, eu vou até o padre para confirmar. Porque o padre Fábio tem também a ótica, além da ótica aristotélica, ele tem a ótica midiática. Porque está há muito tempo no Instagram. E o meu psiquiatra nem sabe o que é Instagram. E o meu psiquiatra falou uma coisa interessante. Ele falou assim, hoje em dia você ganha exorbitantemente bem. Você é paga para isso. Você é paga para ser linchada também. Você é paga para ser odiada. Parabéns, você chegou lá. Agora aguente. Então, quando eu vejo isso, eu penso no dinheiro. Não, mas eu não recebo tanto dinheiro assim para ser xingado. Não, você não provoca tanto. Mas você é a Leda Mas eu não Nagli. provoco e também. você já é a Leda Nagli. Mas eu não provoco. O respeito que você tem, eu não tenho. Eu não provoco. Recebe de outra forma. Mas sinceramente, eu acho que ninguém ganha para ser xingado desse jeito. Tem umas pessoas que me xingam na internet, assim, eu sei quem são, porque tem o desconhecido, mas também tem os conhecidos. Sim. Eu conheço algumas pessoas que me xingam deliberadamente, assim. E, sinceramente, eu no começo, como eu te falei, eu fiquei chateada. E agora eu não fico mais, não. Nem estou nem aí. Eu parei de ler essas pessoas, Você pode assim. até ver com um certo humor, né? Porque realmente só pode ser inveja, não pode ser outra coisa, entendeu? Não é possível, entendeu? Essa fixação. Exato. E a inveja, o Leandro Carnal fala isso bem, né? A inveja é a dor que eu sinto pelo sucesso alheio, que é diferente da cobiça. Querer que o outro não tenha, né? Exato. E quando a pessoa fala da gente, ela fala... A gente incomodou em algum ponto ali, né? Agora, hoje eu experimento ler alguns comentários, quando eu os leio, e tentar encontrar ali humor. Me veio um aqui à cabeça, mas é comprometedor. Teve uma pessoa que... Depois eu conto para vocês. A pessoa brincou. Ela foi tão ambígua na colocação dela, e ainda que fosse uma crítica, eu achei tão bom. Sabe? Eu consigo admirar a inteligência de quem me odeia, dos que são. Dos inteligentes que te odeiam. Eu consigo admirar, eu consigo ver. Eu não sei o que houve, Leda, eu simplesmente parei de sentir. Eu acredito no amor, eu acredito na paixão, eu me apaixono muito facilmente, mas muito facilmente. Eu amo, o Padre Fábio falou isso, e você fica cega, e você é dramática, e você coloca a pessoa lá em cima, e você quer fazer tudo por ela. Essa sou eu construo a vida da pessoa, eu ajudo a pessoa, eu só falo dela, a pessoa pode ser feia, horrorosa, eu falo que ela é linda, porque eu acho a pessoa linda, eu me apaixono. Só que aí vem o dia a dia. Além de dormir, que você já falou que gosta muito de dormir, gosta muito de se apaixonar. Palestrar. Gosta de palestrar. Tirar foto, interagir. Gosta da fama, do sucesso. Eu gosto de beber vinho. Eu gosto de beber vinho. Boa. Eu gosto muito de me meter na vida dos meus amigos. Eu vi que você tem uns amigos desde que você tem 8 anos de idade. Os meus amigos são os mesmos. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu não faço análise, eu não tenho psiquiatra, nem psicólogo, nem nada, mas eu tenho meus grandes amigos de adolescência e infância, que eu converso durante horas no telefone, conversa de 2, 3 horas. E pessoalmente também, quando tá Também, E eles te colocam onde você deve estar, né? Porque os nossos amigos de verdade... Eu sou do tipo amigo antigo. Eu tenho amigo antigo. Eu gosto de amigo essa antigo. Tua declaração de que tem amigos desde os 8 anos e que são conversas com eles, são fundamentais. Você tem conversas fundamentais ali. Sem eles eu não sou ninguém. E a maioria deles não tem filho, porque a maioria é gay, né? São homens gays. Tá. Então, para mim, essa história de não ter filho, são homens que estão casados há 10 anos com outros homens.
Então, é normal. É normal. Eu gosto muito deles, eu preciso deles, eu gosto dos meus amigos. De que eu estava falando? Qual que era a Eu pergunta? gosto de amigo que tem filho, que não tem filho, gay, não gay, mas os amigos da vida inteira. Da vida inteira. Eu faço questão disso. E eu Ah, tenho eu amigos da vida falei que inteira, eu- Não, mas vai 40 fazendo anos, novos 50 amigos anos. Hein? Mas também vai fazendo novos amigos. Vou fazendo novos amigos. Mas, Mas é eu diferente, acho o que tipo de esses conversa, amigos né? da vida inteira têm um lugar muito especial. Muito. Muito especial. Porque eles nos Porque você dão a conhece dimensão a de vida quem nós inteira, somos Ah, lembrei da mesmo. pergunta, era das coisas que você gosta verdadeiramente. Ah, de me meter na vida deles. Ah, Eu me meto mesmo. Eu falo, aqui, você não acha que você tá muito gordo, não? Não, vamos emagrecer. Qual que é o problema? Aí eu ligo, eu arrumo um endócrino. Aí o outro tá ganhando mal. Não, eu quero que você... Vamos lá, entendeu? Não, ó, tô te achando triste, esse casamento tá bom? Essa que eu sou. Eu sou essa amiga. Eu me meto mesmo na vida dos meus amigos. Eu E quero- você deixa eles se meterem na sua? Mas muito. Mas muito, muito. Não. Aí eu ligava pro Padre Juntas. Fábio. Aí falava, olha, o Padre Fábio falou isso. Qual que é a opinião? E vai. Esse psiquiatra deve ter um trabalho, né? Porque ele tem que administrar a cliente e administrar esses grupos Com paralelos certeza. que ela tem. Não, o meu psiquiatra tem me atendido 3, 4 vezes por semana. É sábado, é domingo, é feriado. Você não dá descanso, não. Não, é ele que não me dá descanso. Porque Precisa fazer análise. Você já nasceu analisada. não, lembra do Cazuza que ele te falou? Lembra que você, em relação a ter um filho só, Ele falou para eu não ter um filho só. por quê? Porque ele era um filho único, neto único, sobrinho único, Que ele tudo fala único. Eu cresci ouvindo essa história, por isso que eu estou provocando ela. Porque eu faço análise hoje, até hoje, por excesso de ego. Excesso então de tenha ego, mais excesso de filho, carinho, porque é seu filho sozinho. excesso né? de ego, excesso de tudo. E foi porque- ele que falou que adora um amor inventado. Pois é, e eu me ferrei porque eu não... Eu devia ter seguido o conselho dele. Eu acho que é o único arrependimento que eu tenho de não ter tido mais um filho. É? Eu acho que eu seria boa mãe para mais um. É porque eu realmente... Eu também não acredito muito em produção independente, entendeu? Aham. Eu acredito numa construção Eu mesmo. também, eu acho E essencial. eu construí com o Rogério e achei que tinha acabado, e daí eu não ia construir com outra pessoa, e de novo, entendeu? Na mesma intensidade, e daí não tive. Mas o Cazuza me deu esse conselho, Eu cresci E ouvindo realmente com eu você errei. falando dessa história. não seguindo esse conselho dele. É. Mas tudo bem. Agora tem a neta. Eu tenho a neta. E você tem conflito de gerações? Com quem? Ou não? Com seu irmão, com Não. algum amigo? Não, a minha mãe é uma pessoa que sempre esteve à frente do tempo dela. Ela me compreende muito bem. Eu tenho uma relação com ela de muita amizade. A gente conversa muito ao telefone. Com meu irmão também, não me vejo com esse conflito, não. 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 Mas eu também não convivo tanto, né? Eles moram em Belo Horizonte, aí minha vida fica mais fácil do que E a de você vocês. mora aqui. E cada vez você simplificou mais a sua vida. Do ponto de vista... você não é um tipo que guarda sacola, é um tipo que dispensa essas coisas, você joga fora. Nossa, Você descarta, sim, né? eu sou muito... Tudo que eu ganho, eu dou. Eu não consigo ter na minha casa algo guardado que eu não use no período de 1 ano. Então, é uma casa com poucas coisas, poucos objetos. Eu, sim, sou minimalista. Eu, sim. O povo fica falando, não, eu sou. Eu sou. Eu gosto de ter poucas coisas e boas. E aquele cabelo solto, você parou, agora só o coque? Eu ando gostando muito do coque, eu sou de fases. O meu cabelo tá aqui. Porque você cortou. Cortei. Acompanhei pela internet. Exato. Eu havia bebido. Aí eu tive coragem. Cortei. Mas, cada dia eu tô de um jeito. Eu gosto de mudar e tal. Daqui a pouco eu vou deixar crescer até aqui. Aí vamos ver. Fases, né? Isso na nossa primeira entrevista, e eu te respondi que eram os pleonasmos, porque eles não pensam no que estão falando. Então, é o tal do entrar para dentro, sair para fora, subir lá em cima. E são erros que não dependem de escolaridade, de um conhecimento profundo acerca Porque da pessoas língua portuguesa. que sabem bastante cometem esse... É falta de Erros de- atenção, você acha?
Sim. A pessoa não está prestando atenção. O vício de Sim. linguagem. Porque hoje em dia Os está muito dois na se moda essa tornam um coisa vício. da... É um vício de linguagem causado pelo fato de a pessoa não raciocinar acerca da língua. Os erros de pronúncia, gratuito no lugar de gratuito, Beneficiente. Em vez beneficiente de no lugar de beneficente. beneficente, Consciente. Consciência. Consciência. coincidência no lugar de coincidência, o tal do a nível D, que só é Sabe para uma nível coisa do mar. dificílima? Sobrancelha. Sobrancelha. Os erros... Agora, Em relação às soft skills, que é uma coisa que está muito na moda no mundo corporativo, na internet, as habilidades interpessoais, escuta ativa, presença plena, essa coisa do rapport, da empatia, isso aí também você fala nas suas palestras de oratória? Mas o que são soft skills? São as habilidades interpessoais, só que no mundo estadunidense, que acaba dominando depois, né? E na internet, com esses livros de desenvolvimento pessoal, esse mundo corporativo usa muito essas expressões em inglês, né? Mas basicamente são essas habilidades de você prestar atenção no seu interlocutor, ajustar a sua comunicação ao jeito dele de ver as coisas. Sei lá, o colaborador ele funciona melhor sob pressão, aí você coloca metas. O outro funciona melhor com promessas de recompensa, aí você vai pela recompensa. Você usa também essa... Não, nada disso. A oratória com a qual... Eu não enxergo isso exatamente como oratória. A oratória que eu ensino é a oratória voltada para a linguagem corporal e linguagem verbal. Se bem que isso aí é linguagem verbal. É uma oratória relacionada não a esses modismos, mas postura, gesticulação, o uso da voz, a tal da postura, gesticulação, uso da voz, como andar, como ficar parado, os vícios que as pessoas têm com as mãos. Por exemplo, a pessoa está conversando e ela está aqui, ó, mexendo no anel. Os Eu vícios. tenho isso. Ou até mexer na unha, que é pior ainda. Ou mexo brincando com a muito. caneta. O meu trabalho está voltado para fazer com que o outro avalie o profissional melhor, ou qualquer pessoa. Porque o cérebro humano demora 3 segundos para formar uma opinião sobre alguém. Sim. A gente sabe disso. Então, uma pessoa com uma boa postura é sempre mais bem avaliada. Falo também de técnicas de argumentação, técnicas de Schopenhauer, inclusive. Mas essa parte do rapport, isso não. Eu não sou muito fã, porque isso tudo me lembra um pouco de coach. E eu não sou muito fã do coachismo, digamos assim. Nem dessas palavras que eles usam de modo irresponsável. O tal do empatia, tudo é empatia, não tem empatia. Eles desgastam as palavras e elas vão virando... Esses vocabulários dá o tal do mindset. Mindset. Ai, que preguiça. A pessoa que Muito fala tempo sem mindset, mudar o ela é mindset. muito chata. E afinal de contas, você toma cerveja, não? Não. 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 E você se lembra de que eu te liguei quando o camarote número 1 me chamou pra ser musa? Lembro. Que é o camarote da Brahma. É. Foi o Vitor Oliva que me ligou e foi muito... E você foi. Fui. Aliás, Lá a que eu te gente conheci. se viu... Lá exato. que a gente se cumprimentou pela primeira vez presencialmente. E foi muito interessante, porque o Vitor Oliva falou, eu queria te convidar para ser musa do camarote, do nosso camarote. Eu falei, mas que camarote? Número 1, da Brahma. Eu falei, mas eu não tomo cerveja. Aí ele, não precisa beber cerveja. Eu falei, mas eu não sei sambar. Aí ele, também não precisa saber sambar. Eu falei, mas eu nem gosto de carnaval, da Sapucaí. Ele não precisa gostar. Tem que ir, né? Eu falei, então de que... Ele, eu preciso de quê? Aí ele, você não tá entendendo. O nome do camarote é camarote número 1. E aqui só entra quem é número 1. E você é número 1 da educação. Tem que ser você. Eu quero alguém da educação. É você. Eu falei, Aí ele sabe quem já esteve aqui? Quem já foi musa? Eu falei, Ele, a Hebe. Eu falei, olha, mas você sabe que o carnaval, na verdade, é o quê? Ele mostra a cultura do povo.
Maravilhoso o carnaval. Inclusive, eu consigo aprender a sambar, olha, em 1 mês, tá? 1 mês. 1 mês, tô aí, sambando, tá? Adoro. E tu É o aprendeu a suor. sambar? Você fez aula? Fiz aula. Fiz Aprendeu a aula sambar. naquela época em que eu te liguei, com a vassoura lembro. aqui. Ficava lá, ficava. Mas Mas olha, não isso é pra aprendeu a Sabrina, tomar não é pra cerveja? mim. Não aprendeu a tomar cerveja? Não sou fã de cerveja. Mamãe ama, eu não gosto. Não por ser chique ou não ser chique, não gosto mesmo. Eu acho que Não meu gosto do estômago gosto. faz assim. É, não sou da cerveja. Gente, tem seu lugar. Eu não sou, assim, fanzésima de cerveja, não. Até porque empapuça, né? Exato. É uma bebida que você não pode beber a noite toda. Você não pode só beber em festas Vai ao banheiro toda curtas. hora. Vai ao banheiro toda hora, festas curtas e tal. Eu tenho regras para álcool, porque festa longa é um tipo de bebida, festa Você não curta gosta de é um tipo. misturar, né? Eu não gosto de misturar, claro. Pois Eu é. misturo E aí tudo. pegaram este story, E transformaram num problema enorme. E aí eu me aproveitei disso. Aí todo mundo ficava me perguntando: é deselegante? Eu, muito. Muito deselegante. E deixa a coisa ocorrer. Falem mal, mas falem de mim. Dá uma certeza. exagerada. Essa é assim, é uma exagerada. Ah, foi um que nem barato essa Cazuza conversa. dizia, foi muito bom. É mesmo, exagerado. Eu Exagerado. adoro o amor inventado, exagerado, o negócio do filho. Cazuza sabia das coisas, Sabia né? das coisas. Eu Ele gosto era muito- danado. Gosto muito das letras dele. Ele era danado. Cíntia, você também é danada. Agora eu queria saber, para terminar, agora sou eu que vou fazer a última, tá? Tá. Como é que você lida com o mineirês? Porque o mineirês come o final, né? Sim, E mineiro tem um jeito especial de falar, né? tem. Esse trem, me dá um trem desse aí. Deixa eu experimentar. Se experimentar, né? A gente engole um pouco, engole os S's. Se vocês assistirem a entrevista que eu dei ao Danilo Gentili em 2015, vocês verão que eu tenho um sotaque ali, que é uma coisa de louco. Nunca falei porta, porque eu sou mineira de Belo De Horizonte. Belo Horizonte, é. Sempre Quem falei fala porta. porta, eu sou de Minas. Isso, sempre falei porta. Mas comia o fim das palavras. que Mas era sempre uma coisa... falou o S de mineiro, arroz. E qual que é o S? Qual que... O S de mineiro é arroz. Arroz. Não é arroz, que nem o carioca. Ah, arroz. tá. Aí, no caso, Tá. o carioca que É, é o carioca exceção. que é diferente. É, o carioca que é a Sim. exceção. E- Dizem que o português mais bem falado do Brasil é do Maranhão. Né? Sim. Ah, é? Dizem. Olha. Mas dizem. Mas eu acho que os mineiros... Teatro aqui em São Paulo, as É pessoas falam teatro. Teatro. tomate. Não é verdade? E aí, como eu fui muito criticada lá, Você começou a se cuidar. e o que isso resultou? Resultou em uma fala devagar. Então, se a pessoa ouvir bem, ela vai ver que a minha fala tem muitos S's. Às vezes, eu penso que essa sou eu hoje, já faz uns 2 anos. E você chegou a fazer fonoaudióloga? Fono- Sessões de fonoaudiologia? Eu faço quando eu perco a voz. Quando eu vejo que eu estou perdendo a voz, eu volto para fono. Mas nunca foi para Perder o pronúncia. sotaque. Não, nunca neutralizar foi para o pronúncia. sotaque. É porque eu tenho as cordas vocais um pouco fracas. Mas estão sempre a 1000. Porque ela fala pra Imagina caramba. se fosse mais fácil. Se as cordas vocais dessa moça fossem mais fortes, ia ser um perigo. Ai, Cíntia, que muito saudade, obrigada. gostava Muito de bom. você. Foi muito bom estar com você. Muito É muito obrigada. divertido sempre. muito obrigado. bom. Sou eu Obrigado quem pela agradece. Eu sou completamente apaixonada pela sua mãe. Para. Completamente. Ela enche minha bola, eu adoro também. Foi isso que você falou. Ela, Eu te fiz o eu também convite adoro. e é verdade, né? Muito Você tá aí, obrigado. Você veio de Obrigado. fato. É um prazer. Foi E muito boa veio a conversa. mesmo. E a gente agradece a vocês por estarem nos